Aquiles, meu amigo, como é que tá, rapaz? Quanto tempo, hein? Vê se você aparece aqui, rapaz. Pá, vamos lá, doutora. Agora tá melhor, né, doutora? Agora parece que sim. É, a gente deu uma reiniciada aqui e deu tudo certo. Vamos lá, agora vai dar certo. Estamos de É volta. possível. Deixa eu só ajeitar aqui pra fixar. Cadê? Então, vamos dar continuidade, né? Vamos iniciar, doutora, novamente, já que deu esse problema técnico. Vamos lá. Saudações, meus nobres, aqui que nos fala é Arnaldo Alves. Hoje estou aqui com minha grande amiga a doutora Daiane Nascimento e juntos vamos abordar um tema de extrema relevância no direito do trabalho. Algo que envolve um processo no qual mexe diretamente naquilo que o brasileiro mais gosta, dinheiro, o seu dinheiro. Então, venha junto para assistir essa nossa primeira live de 2020 e vamos dar início, quer dizer, vamos apresentar novamente a doutora, já que teve esse nosso pequeno problema técnico. Doutora, para a gente ter uma noção melhor da sua qualificação e da cidade que a doutora reside. Tá travando. Para amanhã. Será que voltou? Tá me... Travando de novo. Doutora, tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Agora voltou. Parece que voltou. Pronto. É problema de internet, doutora. Acontece. Infelizmente. Acontece. Então, doutora, vamos à vossa apresentação, já que começou a travar nessa parte. Vamos lá. Vamos de novo. Bom, eu me chamo Daiane Nascimento, sou advogada aqui na capital de São Paulo. Atuo mais na área trabalhista e previdenciária. Também atuo na área civil, na parte de direito de família, de indenizações, de contratos, enfim, um pouquinho mais amplo. E aqui em São Paulo é a correria de sempre, né, doutor? E parece que aqui o tempo passa mais rápido do que aí no Nordeste, tantos lugares bonitos que tem por aí, tão diferentes da nossa capital de São Paulo, né? Então, corrida, cheia de construções, né? Mas, enfim, é um lugar muito bom para a gente morar e sou feliz aqui em São Paulo. Bom, aproveitar a oportunidade, doutor, para agradecer o convite para participar da live juntamente com você. É uma honra estar aqui
Me sinto muito lisonjeada, muito feliz por participar dessa live, inclusive pelo tema, porque é um tema que gera sempre muitas dúvidas, né? As pessoas geralmente não têm muito conhecimento dos direitos relacionados à extinção do contrato de trabalho. Então, é importante a gente divulgar essas informações, tentar transmitir, né, o máximo de informação que a gente conseguir, porque também é o nosso trabalho, né, enquanto advogado. E eu espero que hoje, o pessoal que está nos acompanhando, consiga acompanhar a live e tirarem as suas dúvidas e que a gente consiga contribuir nesse aprendizado hoje. Então, esse, na verdade, é o meu objetivo, né? Trazer um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo que vai acompanhar a live aqui com a gente. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, doutora, a sua disponibilidade para a gente bater esse papozinho leve. Então vamos lá, doutora, vamos dar início a essa nossa primeira live sobre as modalidades de extinção do contrato de trabalho. Aqui vamos abordar alguns tipos de rescisões, bem como a demissão sem justa causa, com justa causa, como é feito, quais são os procedimentos. Vamos abordar esses aspectos práticos. E para dar início, nós vamos iniciar com o nosso primeiro tópico, o pedido de demissão. Perfeito. Bom, pedido de demissão já eu acredito que é bem conhecido, né? O pessoal já tem uma noção maior dessa questão de pedido de demissão, mas só para um conceito rápido, acontece quando o funcionário não tem mais interesse em permanecer na empresa, então ele pede a sua demissão, né? Então, pode acontecer por interesse em outro emprego ou simplesmente porque ele não tem mais interesse em permanecer na empresa. Nesses casos, a gente precisa entender quais são as verbas rescisórias que são devidas. Para o funcionário, acaba sendo um pouquinho mais prejudicial, porque ele vai receber somente o saldo de salário, então, pelos dias que ele trabalhou naquele mês, né? Ele vai receber as férias, e férias vencidas ou férias proporcionais. Vou aproveitar para a gente explicar o que são férias vencidas e proporcionais, porque durante a live a gente vai ficar repetindo isso várias e várias vezes, né, doutor? Então, só para o pessoal entender um pouquinho. Férias vencidas são aquelas que a pessoa já cumpriu os 12 meses. Então, ela trabalhou 12 meses e já teve a aquisição de um direito de férias. Então, a gente chama de férias vencidas, tá? E as férias proporcionais são referentes aos meses que ela trabalhou que não preenchem 12 meses. Tá? Então, só para ficar um pouquinho mais claro. Nesse caso, então, quem pede demissão tem direito a receber tanto as férias vencidas como as férias proporcionais. E também o 13º proporcional. Qual é a parte que prejudica, então, o funcionário? Nesse caso, ele não tem direito à multa do FGTS, aquela multa de 40%, e também não tem direito a receber o seguro-desemprego. Esse é a maior prejudicialidade para o pessoal e também não pode sacar o FGTS. Então, ele acaba tendo direito tão somente ao saldo de salário, às férias vencidas e proporcionais e o 13º. Uma questão que a gente precisa chamar a atenção, que às vezes também causa muitas dúvidas, é referente ao aviso prévio. Se o funcionário pede demissão e não quer cumprir o aviso prévio de 30 dias, o empregador pode descontar o valor referente a esses 30 dias, que seria, então, o valor equivalente a um salário do empregado, das suas verbas rescisórias. Isso a lei permite sim, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. A única hipótese que a lei deixe que o funcionário não cumpra o aviso prévio e também não tenha esse desconto, é se ele está saindo da empresa e já vai iniciar em outra empresa. Dessa forma, ele não vai ter esse desconto. Doutor, não sei se o senhor puder acrescentar, a gente agradece. Se o senhor quiser acrescentando, fique à vontade. Então, essa é uma prática um pouco comum em certos casos. Mas o que acontece? O funcionário, geralmente, quando vai pedir realmente uma demissão, é porque ele já tem alguma coisa em vista. Até porque ele não vai sair do emprego para ficar desocupado. É muito difícil. Mas, assim, é muito difícil isso acontecer. Só para ter uma base de um exemplo,
Um empregado que recebe mais ou menos nos valores atuais, R$ 1.039, se ele tiver entrado em 1 de 1 de 2019 e for sair, pedir a sua demissão em 1 de 3 de 2019, ele teria mais ou menos um valor a receber de R$ 422. Isso é um valor pelo pedido de demissão. Então, comparado às outras modalidades de rescisão, vocês vão ver a diferença. Então, doutora, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só tem uma coisinha que eu acabei esquecendo de comentar na questão do aviso prévio. Quando o funcionário vai cumprir aviso prévio, ele cumpre tão somente os 30 dias. Não tem aquele acréscimo de 3 dias por ano trabalhado, né, quando é o aviso prévio indenizado. Tá? Então, também tem essa questão. E ele também não tem aquele direito de sair, né, 7 dias, para ter uma redução de 7 dias, né? E nem aquelas ou 2 horas que ele pode sair mais cedo. Então, quando ele vai cumprir aviso prévio, ele cumpre os 30 dias integralmente, não tem nenhuma bonificação, como quando ele recebe uma demissão. Então, também tem essa questão que Exatamente. precisa ser chamada a atenção. É verdade. É porque os empresários geralmente não fazem isso. Eles não aplicam essa questão de aviso prévio. Geralmente, quando o funcionário saiu e sem nenhuma penalidade para ele. E é possível o empregador fazer isso. É um direito dele, na verdade, né? Sim. Assim como o de pagar os funcionários. Mas vamos dar sequência à nossa live. Vamos passar para a segunda medida de rescisão, o segundo tipo de rescisão, que é a demissão sem justa causa. Perfeito. Bom, demissão sem justa causa também é conhecida, né? Aquela que o pessoal mais gosta, os empregados mais gostam e as empresas não gostam muito. Bom, os empregados mais gostam porque nessa modalidade é a modalidade que concede, entre aspas, mais direitos para o empregado quando ele sai. Tá? Então, assim, o empregado que ele é demitido sem que a empresa tenha um justo motivo, simplesmente porque não quer mais o empregado no seu quadro de funcionários, ou não precisa mais do funcionário, né, está reduzindo pessoal, ele vai ter um encargo maior do que nas outras modalidades. Tá? Esses encargos, quais são? O saldo de salário, então os dias que ele trabalhou, as férias proporcionais e as férias vencidas, o 13º proporcional também, o aviso prévio, aí a gente só vai precisar verificar qual das modalidades, se é aviso prévio trabalhado ou se é aviso prévio indenizado, né? A multa do FGTS, então a multa aqui é 40% do que está recolhido do FGTS, tá? O empregado pode sacar o valor integral do FGTS também e tem direito ao seguro-desemprego se ele não arrumar um outro emprego, né? Se precisar, ele tem direito ao seguro-desemprego. Então, nessa modalidade, de fato, é uma modalidade bem benéfica para o funcionário, porque aí ele recebe um valor um pouco maior do que nas outras modalidades. Um valor extremamente maior, dependendo da modalidade. Vale lembrar que isso muitas empresas fazem porque não conhecem ou não sabem os procedimentos corretos para aplicar outros tipos. Porque com a reforma trabalhista houve algumas mudanças. Sim. E, inclusive, vamos abordar um pouco mais aprofundado no tema específico de rescisão por justa causa. Perfeito. E também por acordo. Hoje em dia, ou o funcionário trabalha, cumpre a meta, o empregador é obrigado a pagar por isso, não vai mais existir aquela questão de funcionário, eu vou faltar aqui para o empregador me demitir, isso vai acabar. Então, fiquem bastante atentos a essa questão, porque pode interferir no valor que você vai receber, inclusive a modalidade que você vai ser demitido. Então, para exemplificar, eu vou até dar um valor aqui assim que a gente fez, baseado sempre nisso. Um funcionário que trabalha de 1 de janeiro de 2019 e que vai ser demitido em 1 de março de 2020. Esse funcionário, se ele for demitido sem justa causa, ele vai receber mais ou menos um valor entre 2.091 e 3.130, dependendo do aviso prévio, se vai ser trabalhado ou indenizado.
Doutora, a senhora gostaria de acrescentar? Não, acredito que com relação à demissão sem justa causa, a gente não tem muito o que acrescentar, não, doutor. Acredito que é suficiente. Pois vamos passar para a rescisão indireta. A gente podia dar uma faladinha rápida, acho que só da justa causa, doutor, só para acompanhar, não sei se o senhor Sim, concorda, só para a vamos, gente vamos. acompanhar, já que a gente já falou do pedido de demissão, do pedido de demissão, da demissão sem justa causa, agora a gente Sem fala justa rapidinho causa. sobre a justa causa e depois a gente Vamos não lá, tiver vamos lá. problema. Não, não, show, show, Então vamos vamos lá. lá. Na demissão por justa causa, o funcionário ele vai ser demitido porque ele praticou um ato que ou configura um crime, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ou ele vai de encontro com as diretrizes da empresa. Tá? Então, aquele funcionário que é um funcionário faltoso, que praticou algum ato que de fato desabone a conduta dele enquanto funcionário naquela empresa. Tá? Então, assim, houve um justo motivo para encerrar o contrato. Por haver esse justo motivo, o funcionário acaba sendo prejudicado no recebimento das suas verbas rescisórias, porque aqui ele fica tão somente com direito a duas verbas rescisórias, a dois direitos, né, que são saldo de salário, então os dias que ele trabalhou, que ele vai receber, e as férias que ele já tenha adquirido, as férias vencidas. Nenhuma daquelas outras verbas que a gente chegou a comentar nas modalidades anteriores, ele vai ter direito. Tá? Então, acaba sendo bem prejudicial para o funcionário e para a empresa é uma modalidade que às vezes deixa de ser aplicada porque ou o pessoal da empresa não entende direito como deve ser feita a justa causa, né? E acaba deixando passar e simplesmente demite o funcionário sem justa causa, mas que para a empresa é uma modalidade que ajuda bastante mesmo porque reduz o custo da empresa na demissão do funcionário. Sem falar que isso também é uma prática muito comum. Os funcionários deixam, trabalham com preguiça, não vão, apresentam atestado, algumas vezes até falso. Então é uma modalidade bastante atraente para as empresas. Por quê? Uma empresa que tem um funcionário que não produz, ela não tem o dever de assegurar nenhum direito a ele. E ao aplicar essa medida mais pesada, que prejudica muito o funcionário, ela vai dar aquele aspecto de quem quer trabalhar, venha para cá. Não quer, você vai ser demitido e vai ser assegurado seus direitos, mas da forma que a lei exige. E assim, para se ter uma ideia em comparação entre uma rescisão sem justa causa, que o funcionário pode receber até R$ 3.190, na com justa causa, ela vai receber somente R$ 34,63. Há uma diferença muito gritante nesse tipo de rescisão. Vale lembrar, exige alguns requisitos e tem uma característica muito importante nesse tipo de rescisão. Ou você faz da maneira correta, ou esta demissão por justa causa vai ser revestida numa sem justa causa. E além de pagar todas as verbas, pode haver alguma indenização. Então, é muito importante você saber todos os requisitos e as características, sem falar do procedimento. Agora vamos passar para o nosso próximo tópico, que agora é a rescisão indireta. Bom, a rescisão indireta, a gente brinca que, na verdade, é o oposto da demissão com justa causa. Mas, assim, da mesma forma que o empregador tem o direito de demitir aquele empregado que é faltoso, que não cumpre as diretrizes da empresa, o funcionário também tem esse direito. Né? Então, para o funcionário, se chama rescisão indireta. Tá? Então, se a empresa, se o empregador não cumpre, né, o que está determinado no contrato, não trata adequadamente seu funcionário, enfim, várias modalidades que até a gente, até aproveitando, antes de continuar, um pouquinho mais para frente, depois que a gente terminar de fazer essa análise de verbas rescisórias, de direitos, a gente vai explorar um pouco mais, né, doutor, com mais calma, cada uma das modalidades da justa causa e da rescisão indireta. A gente vai fazer algumas colocações também referente a essas duas modalidades, mas só para vocês já entenderem
que, no caso de rescisão indireta, é a justa causa do empregador. Vamos tratar dessa forma, fazer essa analogia que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Tá? E aí, quais são, então, as consequências de uma rescisão indireta? O funcionário que consegue caracterizar, né, a falta grave do seu empregador, ele tem direito a receber todas as verbas como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Então, só para a gente repassar de novo. Quais são as verbas devidas para a pessoa que é demitida sem justa causa? Recebe o seu saldo de salário, recebe as férias adquiridas e as férias proporcionais, o 13º proporcional, ele recebe a multa dos 40% do FGTS, ele saca o FGTS, ele tem direito ao seguro-desemprego e também tem a questão do aviso prévio, que acaba sendo aviso prévio indenizado, né? Porque também a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas geralmente quem pede a rescisão indireta, ela deixa de trabalhar. Né? Ela entra com a ação e para de trabalhar. Ela não fica trabalhando enquanto a ação está correndo. Então também tem essa questão que a gente vai abordar com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais para frente, para ficar mais, acho que mais organizado para todo mundo. Mas eu acredito que num primeiro momento seria isso que eu gostaria de falar sobre rescisão indireta. Não sei se o doutor tem alguma coisa para acrescentar. E passar também para o pessoal só a noção de quanto seria, que na verdade vai ser bem similar a demissão sem justa causa, né? Exatamente. Nessa modalidade aqui a gente diz que é o empregado que demite o empregador, que ele chega e diz, olha, a partir de hoje eu não venho mais, vou procurar meus direitos. Perfeito. E o empregador, ele providencia o que ele considera correto na sua demissão, colocando com justa causa ou a critério dele. E isso vai ser discutido na justiça. Mas os valores são iguais aos da sem justa causa, que seria 3.130,11, porque aqui o aviso prévio é indenizado. Lembrando que pode também haver alguma indenização, algum pedido diferente, devido ao ocorrido na relação de emprego. Perfeito. Agora, vamos dando seguimento ao nosso roteiro aqui, assim, doutora, vamos ao acordo entre as partes. Essa modalidade que veio, eu espero, para ficar. Sim. Essa modalidade é uma modalidade um pouquinho mais recente, né? Ela veio com a reforma trabalhista que a gente teve, e ela possibilita que as partes, tanto o empregador como o empregado, estando de acordo que não tem mais interesse em manter o contrato de trabalho, eles possam encerrar esse contrato, né? E como há esse acordo, a gente tem uma redução no pagamento das verbas rescisórias. Então, acaba que a gente tem um prejuízo, digamos assim, para o funcionário, mas também tem uma benesse para a empresa, porque há esse acordo comum. Tá? Então, é uma interessante modalidade. Eu acho que, como o doutor falou, é uma modalidade que tem que vir para ficar mesmo e que tem que ser um pouquinho mais divulgada, difundida, porque, na minha visão, não sei se o doutor tem essa visão diferente, mas na minha visão ainda não é uma modalidade tão usada, né? Não é uma modalidade que acaba sendo bem utilizada aí nas empresas, e também é uma forma de reduzir um custo que a empresa teria de simplesmente mandar o funcionário embora. Então, a gente tem que sempre pensar nessa visão também, que eu acho que é importante, porque, como o doutor falou, mexe no bolso, então é o que mais importa. Bom, mas só para vocês entenderem, como eu falei, a gente tem uma redução nos direitos, e como é que fica, então? A lei, ela trata da seguinte forma. Ela divide de duas formas. Duas verbas a gente vai pagar de forma reduzida, então vai ser metade do valor que é devido nas outras modalidades, e o restante das verbas o funcionário recebe integralmente. Vamos lá. Pela metade vai o aviso prévio se ele for indenizado. Tá? Então, se o funcionário não for trabalhar, ele não tem direito a receber também o valor integral. Ele vai receber apenas metade. A multa do FGTS também vai ser pela metade. Então, em vez de 40%, ele recebe 20%. E também tem uma particularidade. Ele pode sacar o FGTS, que está depositado, mas ele vai poder sacar somente 80% do valor que está depositado. Ele não pode sacar na integralidade.
Essa é a maior diferença que a gente tem quando se faz acordo, tá? O restante, ele recebe de forma integral. Então, o saldo de salário dele vai ser integral, as férias vencidas e as férias proporcionais também. O 13º proporcional também recebe da forma integral. E se ele trabalhar, se for aviso prévio trabalhado, ele recebe também o valor integral. Uma única questão que a gente tem que verificar, nessa modalidade de acordo, ele não faz jus ao recebimento do seguro-desemprego. Então, também tem essa questão que precisa ter um pouquinho de atenção, tá? Porque, às vezes, o pessoal está acostumado com um modelo diferente de acordo, né, doutor? Se o doutor quiser até comentar, acho que vale a pena. Que até o doutor postou, salvo engano, hoje, né, sobre essa temática, né, doutor? Sim, Hoje sim, ou ontem, sim. que eu acompanhei. Então, vale a pena também o doutor dar uma comentadinha com relação a isso, doutor. Pronto. Esse tipo de modalidade, ele é o seguinte, por que ele não recebe o seguro-desemprego? Porque ele não foi demitido. O seguro-desemprego é para as pessoas que foram demitidos sem justa causa. Qualquer outra modalidade ele não vai receber. Por que é interessante este modelo? Vai acabar essa questão de funcionário querer ser preguiçoso ou então apresentar atestado, faltar para a empresa demitir. É melhor o funcionário chegar e tentar esse tipo de acordo e reduzir seus ganhos do que ser demitido por justa causa. Ou seja, aqui ele ainda vai ganhar mais do que uma por justa causa, que vai ser somente o salário trabalhado, ou seja, R$ 36 por dia. Aqui ele ainda tem mais alguns direitos. Vai receber metade do seu aviso prévio, dentre outras modalidades que a doutora já mencionou. Então, vai ser de extrema importância esse tipo de rescisão. Ou o funcionário se adequa ao emprego, ou seja, ou ele trabalha ou procura outro. Porque se ele não entrar num acordo, ele vai ser demitido por justa causa. E então, vamos dando seguimento, doutora. Vamos para a culpa recíproca. Bom, culpa recíproca também é uma modalidade que a gente não vê muito, até porque acaba ficando uma situação daquilo que a gente tem comentado, né? Esses tipos de modalidades que dão um pouquinho mais de trabalho, a questão da justa causa, a rescisão indireta, o pessoal parece que não se interessa muito, né? E acaba ficando do mais conhecido que a gente tem, né? Que é pedido de demissão ou demissão sem justa causa. Mas qual que é a diferença dessa culpa recíproca? Né? Qual que é a finalidade? Nessa modalidade, tanto o empregado como o empregador cometeram uma falta grave, né? Aquilo que a gente comentou. Então, é uma junção da justa causa com a rescisão indireta. Né? Então, cada um praticou algum ato que desabona aí a continuação da relação de trabalho. E aí, como é que a gente configura a culpa recíproca? Ela depende de uma análise judicial. Tá? Então, através da análise judicial, que o juiz vai entender que houve tanto um ato faltoso por parte da empresa como por parte do empregado. E havendo esse reconhecimento judicial, a gente tem uma redução das verbas rescisórias também devidas. Então, é uma modalidade bem diferente, bem interessante. Mas para vocês entenderem também qual que é a diferença dessa modalidade. O saldo de salário, ele vai receber integralmente. Mas aí começam as diferenças. O valor do aviso prévio é pela metade. O valor do 13º proporcional pela metade também. Das férias proporcionais também pela metade. A multa do FGTS também pela metade, então 20%. O empregado pode sacar o FGTS, tá? E aí, as férias vencidas, ele tem direito a receber integral, mesmo porque ele já tinha adquirido esse direito, então também faz jus ao recebimento integral do valor. Tá? Então, assim, essa é a maior diferença das outras modalidades, até porque traz um prejuízo para ambas as partes, né? O juiz reconhecendo que houve essa culpa recíproca, o funcionário vai receber pela metade e o empregador vai pagar pela metade. É isso mesmo, doutora. Aqui acontece, para ser caracterizada essa culpa recíproca, tem que haver a falta grave dos dois num mesmo ato. Ou seja,
os dois se reuniram, um xingou o outro e deu ensejo a uma reclamação trabalhista e uma demissão por justa causa. Um exemplo. Na justiça vai ser verificado tudo isso e analisado. Ao ser caracterizado a culpa dos dois, uma falta grave, no mesmo ato, vai ser considerada essa modalidade de rescisão, a culpa recíproca. E realmente a gente só vai ver isso na justiça. Não vai existir entre as partes. Vamos passar para a morte do empregador, doutora. Perfeito. Bom, morte do empregador. Como é que fica a situação do empregado? Se o empregador ele é pessoa, empresa individual, né? Então assim, você tem não tem sócio, você só tem o único dono que é o empregador. Se ele falece, a gente entende que a empresa, né, encerrou, e se a empresa encerrou, o funcionário tem direito a receber as verbas que ele teria direito se fosse mandado embora sem justa causa. Né, que foram aquelas que a gente comentou anteriormente. E aí quem paga, né, essas verbas para o empregado? Né? Quem paga são os herdeiros, né, os herdeiros daquele empregador que vão pagar as verbas devidas. Tá? Nesse caso, são devidas todas as verbas, inclusive a multa de 40% do FGTS. Tá? Então, é só interessante chamar essa atenção. Com relação à empresa normal, que tem sócios, vai depender também. Se a atividade permanecer, o funcionário pode escolher se ele quer continuar na empresa, né, trabalhando na empresa, ou se ele quer pedir demissão. Se ele pedir demissão, quer dizer, se ele disser que ele não quer mais ficar, não é um pedido de demissão para a lei. Na verdade, ele tem direito a receber as suas verbas como se estivesse sendo mandado embora sem justa causa também. Agora, se ele permanecer trabalhando, o contrato dele continua e continua da mesma forma, não tem nenhum prejuízo nem para a empresa e ele também não tem direito a receber nenhuma verba naquele momento. Então, essa é a maior questão que a gente precisa analisar só com relação a essa questão. Não sei se o doutor quer acrescentar alguma coisinha referente a isso. Eu acredito que a doutora já explanou esse assunto já na sua totalidade. Mas vamos dar segmento, doutora. Vamos para o contrato agora de trabalho com prazo pré-determinado. Eu queria só chamar uma atençãozinha, doutor, só com relação à morte do empregado, que a gente acabou não comentando, né? Eu falei da morte do empregador, mas também tem a possibilidade do empregado falecer, né? Isso também é possível, né? E aí, obviamente, o contrato vai ser extinto, porque não tem mais aquele funcionário. E quais são as verbas que são devidas? As verbas são devidas, obviamente, para os herdeiros do empregado, né? Então, o saldo de salário dele, as férias integrais, as férias vencidas e as proporcionais, na verdade, o 13º proporcional e a multa, o saque do FGTS também é devido. Agora, a multa não é devida e também, obviamente, seguro-desemprego não é devido porque o funcionário, né, não vai gozar do seguro-desemprego. Então, são somente essas verbas que são devidas. Só uma complementação a respeito disso. Em sendo a morte do empregado causado por dolo ou culpa do empregador, aí sim essas verbas de 40% são devidas, mas somente nessa hipótese. Sim. Se o empregador causar, vamos, entre aspas, causar a morte do funcionário, aí sim todas as verbas são devidas. Então, doutora, dando continuidade, vamos passar para o contrato de trabalho com prazo pré-determinado. Perfeito. Bom, vamos primeiro entender o que é um contrato de trabalho com prazo pré-determinado, né? Aqueles mais famosos que a gente conhece é o contrato temporário e o contrato de experiência. Esses são os mais famosos, mais utilizados. Por que contrato pré-determinado, né? Com prazo pré-determinado? Porque quando a gente faz um contrato desse, ele tem um prazo. Então, se vai ser experiência, 90 dias, por exemplo. Né? Então, assim, a gente sempre fixa um prazo final. Nessas verbas que a gente comentou, nessas demissões que a gente comentou até agora, são contratos que são esses mais comuns que a gente está vendo, né? Que não tem um prazo para terminar, a partir do momento que passou na experiência, o contrato vai continuar até que as partes não tenham mais interesse ou aconteça de um falecimento, enfim, né? Várias situações que a gente comentou até agora, mas o mais comum seria esse contrato.
agora a gente vai comentar sobre essa questão do contrato que tem o prazo pré-determinado, tá? O que a gente precisa entender é que, assim, se a gente tem um prazo pré-determinado de contrato, se a gente cumpriu esse contrato, tanto o empregado como a empresa, ele encerrou normalmente. Então, se a gente já fixou um prazo, a gente não precisa de aviso prévio. É a primeira coisa que a gente precisa entender. O aviso prévio a gente concede tanto o empregado como o empregador, porque a gente está fazendo, a partir do momento que a gente pediu a demissão ou demitiu, a gente surpreendeu a outra parte. Aqui no contrato pré-determinado, não. A gente já tem um prazo, então a gente sabe quando o contrato vai acabar. Então, não há que se falar em uma surpresa com relação a isso se a gente chegar até o final do contrato. Então, a primeira modalidade, a primeira questão que a gente precisa analisar é se o contrato for encerrado de forma normal, correr tudo bem nesse contrato pré-determinado, encerrou normalmente. Quais são as verbas devidas ao funcionário? Da mesma forma, saldo de salário que ele tiver para receber, o 13º proporcional também ele recebe. As férias, se ele tiver adquirido as férias, vai receber as férias vencidas, mais as férias proporcionais. E pode sacar o FGTS, tá bom? Essas são as verbas que ele tem direito no caso de encerramento correto do contrato pré-determinado. Então, não sei, Só quer acrescentar alguma coisa? Pois não. Só para a gente responder aqui, assim, apesar da gente até ter comentado. Mas vamos lá. Pelo Rani, em caso de morte no trabalho, vai variar conforme até a doutora explicou. Vai variar se foi culpa ou dolo do empregador ou se for um acidente de trabalho. Isso vai influenciar nas questões das indenizações. Se for culpa do empregador, sim, ele vai ter direito a todas as verbas. Se não for, ele não vai ter direito às indenizações. Então tem que ficar meio claro essa questão. Mas em relação ao contrato com prazo determinado, é só mencionar que existem algumas modalidades, que seria o novo contrato verde e amarelo, que eu particularmente apoio muito, contrato de estágio, temporário, dentre outros. Sim, até eu deixei um pouquinho para falar, acabei não mencionando aqui o contrato verde e amarelo, porque a forma de rescisão ela é um pouquinho diferente dessa que a gente vai falar nesse primeiro momento. Mas assim que a gente encerrar o geral dos contratos pré-determinados, eu vou comentar um pouquinho também sobre o contrato verde e amarelo, que é interessante a gente saber essas diferenças, sim. Pronto, depois dando continuidade, a gente vai para rescisão antecipada do contrato por prazo determinado. Essa rescisão ela é muito interessante, tá? É uma coisa que foge um pouquinho do que a gente está acostumado, né, a trabalhar. Então, é importante ter um pouquinho de atenção para a gente entender quais são as diferenças, né? Qual que é a maior diferença, na verdade. Então, primeiro, se a iniciativa de encerrar o contrato for do empregado, como que vai funcionar isso? Bom, a lei ela traz uma questão muito interessante. Como as partes elas fixaram um prazo para encerrar o contrato, tanto o empregador como o empregado, eles estão confiantes, né, que o contrato vai encerrar naquela data. Se ele for encerrado um pouco antes, pode ser, né, por exemplo, que a empresa ela tem um prejuízo por isso, porque o empregado está encerrando antes a atividade, então pode ser que prejudique a atividade da empresa, pode ser que a empresa tenha uma dificuldade de localizar um outro funcionário para colocar naquela função e acabe prejudicando, de repente, a produção. Então, o que a lei traz? Se a empresa comprovar que, em decorrência dessa antecipação, né, de encerramento, ela teve um prejuízo, o empregado ele vai pagar uma indenização para a empresa equivalente ao prejuízo. Mas esse prejuízo ele nunca pode ser, né, o valor, na verdade, nem que o prejuízo não pode, porque o prejuízo pode. Mas, assim, a indenização paga pelo empregado, ela nunca pode ser maior do que a metade do que o funcionário teria direito, né, de salários até o final do contrato. Então, essa é a primeira maior diferença que a gente vê, porque não é uma coisa comum, né? A gente fala que está descontando algum valor nas verbas rescisórias, que é o que geralmente vai acontecer, né? Por causa de uma rescisão. E, então, quais são as verbas
que de fato o funcionário vai receber. Salário, então saldo de salário. As férias, ele vai receber integral, né? Então, quer dizer, as férias vencidas e as férias proporcionais, e o 13º proporcional. A empresa comprovando que teve um prejuízo, né, vai ter um desconto nesses valores que ele tem para receber desse prejuízo da empresa, tá bom? Então, também tem que ter uma atenção relacionada a essa questão. A próxima questão é se a gente vai analisar pelo outro ângulo. Se o empregador decidir encerrar, né, o contrato antes do seu prazo, como que vai funcionar? Da mesma forma que a gente trabalhou essa ideia de que a empresa pode ter um prejuízo, a lei, pelo lado do empregado, ela já pressupõe que o empregado teve um prejuízo por ter esse contrato rescindido. Então, sempre que houver essa antecipação, um funcionário, além de receber as verbas rescisórias, ele vai receber uma indenização, que é da mesma forma daquela do empregador. Então, metade do que ele teria direito até o encerramento do contrato. Então, no caso do empregado, a lei já pressupôs que ele teve um prejuízo. O empregador, ele precisa comprovar. Então, também precisa ter atenção nesse sentido. Então, só para a gente repassar. Quais seriam as verbas rescisórias devidas para o empregado, no caso do empregador extinguir o contrato? Saldo de salário, as férias vencidas, as férias proporcionais, o 13º proporcional, a multa do FGTS, então os 40%, pode sacar o FGTS, e também ele vai ter direito àquela indenização. Então, todas as verbas mais a indenização. Esses são os valores esses, na verdade, são os direitos que o empregado tem quando o empregador antecipa a extinção do contrato pré-determinado. Aqui vale lembrar também o seguinte, doutor. A senhora me permite aqui já lhe interrompendo. Fique à vontade. Isso também pode acontecer de essa rescisão ser por justa causa. Ou seja, numa modalidade de contrato por prazo determinado, ou seja, 90 dias tem esse contrato. E no meio dele há um motivo por justa causa. Aqui é uma coisa totalmente diferente. Sendo por justa causa, vai rescindir, não vai pagar nada. Mesma coisa se for uma rescisão indireta. Ou seja, vai rescindir. Aqui vai mudar um pouco. Mas o empregador vai ter que pagar todas as verbas e pode até acontecer alguma indenização. Sim. Então a gente também tem que observar alguns pontos, porque são muitos detalhes. Perfeita colocação, doutor. Perfeito. Doutor, até teve uma pergunta aqui que eu acho que entra um pouco, mas acredito que a gente responde até melhor no final, que seria sobre uma situação do gerente ficar expondo a trabalhadora na frente dos colegas. Mas acredito que a gente responde isso ao final. Eu preferiria deixar ou para quando a gente estiver expondo os motivos da justa causa, né? Ou mais à frente, quando a gente for de fato responder umas perguntas, até quem tiver dúvidas durante a live ou tiver alguma outra situação, né, relacionada a essa questão que a gente está discutindo e quiser questionar, fique à vontade. Hoje eu e o Dr. Arnaldo abrimos uma caixa de perguntas, né, nos nossos perfis. A gente recebeu algumas dúvidas que a gente vai deixar para responder no finalzinho da live para ficar mais fácil também e depois ser um fechamento mais adequado depois de a gente aprender tudo isso. Pronto, eu vou até anotar aqui, doutora, para a gente não esquecer, aqui, né? E se a gente, por acaso, na hora das perguntas, a gente acabar não falando disso, a pessoa que perguntou quiser refazer, né? Fique à vontade que a gente vai responder. Pode ser que a gente esqueça, mas a gente vai responder sim. Não estamos fugindo da pergunta. Então, doutora, vamos passar para... eu gostaria de falar só mais uma questãozinha, sim. Que é uma diferença também que a lei traz, doutor. Pode ser que no contrato pré-determinado já conste uma cláusula, né, que fale que está assegurado tanto para o empregador como para o empregado encerrar antecipadamente o contrato. Se houver essa cláusula expressa no contrato, aí já muda um pouquinho, tá, a questão das verbas rescisórias. Se tiver essa cláusula, como que vai funcionar? A gente vai seguir as regras das verbas devidas
naquelas modalidades que a gente falou dos contratos por prazo indeterminado. Então, a gente só vai verificar a questão de quem está dando causa, né, a extinção do contrato. Então, se for o empregado pedindo demissão, aí a gente vai analisar as verbas que ele teria direito se ele pedisse demissão no contrato por prazo indeterminado, que são aquelas que a gente falou no comecinho da live. Se o empregador estiver demitindo o funcionário, da mesma forma. Então, as verbas vão ser as mesmas que a gente estudou no primeiro momento. Então, só precisa verificar também esse pequeno detalhe. São muitos detalhes, como o doutor falou, então, esse é um pequeno detalhe que também precisa ter uma atenção, se tem essa cláusula no contrato. Né? Se não tiver a cláusula, é da forma que a gente conversou agora há pouco, né? Que muda só a questão de ter que pagar uma indenização para outra parte, enfim. Mas tem essa possibilidade na lei também, né? Uma outra questão, né, que acaba muitas questões, né, doutor? É um tema que tem muitas nuances, né, muitas possibilidades e que, de fato, precisa ser bem estudado mesmo. Inclusive, doutora, essa situação se depara na seguinte forma. Vamos lá, tem um funcionário que é exemplar, uma pessoa que faria a mudança da empresa. E aí o empregador pretende contratá-lo, mas quer uma experiência, saber como é que vai funcionar. Se esse funcionário for bastante requisitado, ele pode estipular, não, aqui a gente vai colocar essa cláusula de culpa recíproca. Ou seja, independentemente do motivo, vai haver esse tipo de pagamento. Então, é muito pouco provável se ver no dia a dia, mas existe essa modalidade. Não é somente a demissão por justa causa e sem justa causa. Tem vários modelos, várias modalidades de se demitir um funcionário. E isso vai influenciar diretamente no caixa da empresa. Sempre. Então, tem que ficar muito E no bolso do empregado também. E especialmente no dele. Vamos lá, doutora. Bom, antes da gente, Agora a gente... só para a gente passar rapidamente também, a gente chegou a comentar antes que tem a culpa recíproca, né, no contrato por prazo pré-determinado, e aqui também no prazo indeterminado, quer dizer, desculpa, mas aqui também no contrato um prazo pré-determinado também pode acontecer, né, de haver alguma situação que configure culpa recíproca, né? Então é importante a gente verificar isso, ou que configure força maior. Né? Essa força maior, a legislação ela não acaba dando um significado para isso, né? A gente tem algumas decisões, né, que são interessantes, que trazem as possibilidades disso, mas até o doutor podia comentar de uma modalidade, doutor, de força maior. Doutora, tem o fato do príncipe. É uma modalidade de força maior no seguinte aspecto. Isso na prática é extremamente difícil de ser encontrado. Por quê? Nessa modalidade, a administração pública vai ficar responsável por quitar as verbas trabalhistas dos empregados de uma empresa privada, por exemplo. Sim. Isso ocorre da seguinte maneira. O legislador, o poder legislativo, ou algum órgão da União, o exemplo prático disso seria o INPE e uma farmácia francesa, no qual ela disse que era detentora de uma patente de um medicamento, e este medicamento era revendido aqui no Brasil, e representava 85% do lucro desta empresa. O que aconteceu? Essa farmácia francesa, junto com o INPE, pleitearam a liminar para suspender a comercialização desse medicamento. E isso gerou um grande impacto no faturamento dessa empresa. Posteriormente, foi descoberto que não seria muito bem dessa forma. A decisão de um tribunal remeteu para a primeira instância para ser intimada tanto o INPE, a União, como os órgãos regulamentados, os órgãos que regulamentam essa situação. O Estado, a União. E nisso, voltou-se a funcionar, foi considerado o fato do príncipe, e a administração pública teve que arcar com isso, porque prejudicou extremamente o faturamento e o comércio daquele estabelecimento.
Ah, seria mais ou menos esse, doutora, um dos exemplos. Então, só para deixar, só para ficar um pouquinho mais claro até na mente do pessoal, né? Porque a gente fala força maior, né? Fica uma coisa meio sem uma aplicabilidade que a gente consiga explicar. Então, acho que com um exemplo ficou mais fácil do pessoal entender. Obviamente é uma modalidade que é bem difícil de acontecer, mas a lei também prevê esse tipo de rescisão, então a gente quis trazer apenas a título de conhecimento, né? Até pela proposta da live, que é passar esse conhecimento sobre a extinção dos contratos de trabalho, as modalidades, né, de extinção. Então, no geral, aquilo que a gente conversou sobre a extinção na culpa recíproca, aqui também vai se aplicar da mesma forma, então a gente vai ter uma redução do pagamento das verbas pela metade, né? Então, se for o aviso prévio vai ser pela metade, o 13º proporcional vai ser pela metade, as férias proporcionais vai ser pela metade, né? A multa vai ser pela metade do FGTS também, né? Então, assim, só a título de conhecimento para ficar uma live mais completa. Mas são modalidades um pouquinho mais difíceis, né, de acontecer, mas eu acho que é importante a gente ter apresentado esses conceitos também. E, por último, eu acho que vale a pena a gente conversar também rapidamente, doutor, sobre a forma de rescisão do contrato verde e amarelo, que é um contrato novo, né, que surgiu recentemente no ordenamento, né, jurídico, surgiu no ano passado, então é um contrato novo, finalzinho do ano passado, então é uma modalidade nova que eu acredito que vai ter uma boa aplicabilidade, talvez esse ano, eu acredito que tem, né, esse potencial, né, então acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho também sobre a rescisão desse contrato. Bom, qual que é a diferença? No contrato verde e amarelo, se houver a rescisão, o contrato verde e amarelo é um contrato por prazo pré-determinado. É interessante só a gente comentar sobre isso, mas é uma modalidade um pouquinho diferente daquelas que a gente conversou, né, anteriormente. Mas vamos lá. Quais são os direitos que o pessoal tem com a rescisão? Ele vai receber o saldo de salário, as férias proporcionais, férias vencidas, 13º proporcional também. A multa do FGTS, ela é de 20%, então paga pela metade também. Tá? Então, assim, também tem essa questão. E o seguro-desemprego é devido nessa modalidade, sim, então o empregado pode receber seguro-desemprego. A gente tem uma previsão na lei que é uma previsão bem diferente, bem do que a gente está acostumado, né? Que a lei ela estabelece o seguinte: se houver acordo entre o empregador e o empregado, as férias e o 13º, elas podem ser, e a multa dos 20%, elas podem mensalmente. Então, junto com o salário, vai vir um valorzinho lá referente às férias, referente ao 13º, referente à multa. Né? Então, todos os meses o empregador já vai quitando as verbas para quando encerrar o contrato, ele não ter mais que pagar. Se essa for a forma que eles pactuarem o contrato, logicamente que no fim do contrato essas verbas não vão ser mais devidas. Então, o funcionário tão somente vai ter direito a receber o saldo de salário, né? E o seguro-desemprego, e sacar o FGTS que foi recolhido. Né? Mas, assim, essas verbas, obviamente, ele não vai receber duas vezes. Então, se ele recebe mensalmente, no final do contrato ele não vai receber. Então, também tem essa particularidade que a lei traz, que é interessante, eu acho bem interessante, é diferente, né? Acho bem curiosa essa previsão, para ser sincera, mas é interessante. Uma outra questãozinha que eu gostaria só de pontuar, doutor, até antes desculpa de interromper, mas assim, a multa do FGTS, nesse caso de 20%, no contrato verde e amarelo, ela é devida independentemente da demissão. Então, se o funcionário eventualmente for demitido durante o contrato verde e amarelo por uma demissão por justiça, é uma questão bem diferente. E, por fim, só com relação à questão da antecipação da extinção do contrato. Então, da mesma forma que a gente comentou que pode ser que aconteça das partes quererem encerrar o contrato antes, no contrato verde e amarelo da mesma forma. Só que a lei ela traz uma única possibilidade, é diferente do que a gente estudou até aqui, que havia essas três possibilidades, né? Que a gente ia ter indenização, se fosse pedido pelo funcionário ou pelo empregador,
e se tivesse a cláusula, era só as verbas. Se alguém pedir antecipação de encerramento do contrato, vai seguir as verbas que são devidas no contrato daquele tempo. Fica à Eu vontade. sou muito a favor dessa modalidade de contrato, pelo seguinte Eu fato. sei. Ela é para quem está buscando seu primeiro emprego. Ah, jovens entre 18 e 29 anos podem ter essa oportunidade. Essa modalidade dá um aspecto, uma diferença, é um diferencial para essas pessoas. Por quê? Quando a pessoa está procurando o seu primeiro emprego, quando ela chega na empresa, a empresa pergunta: você tem experiência? Eu estou contratando, mas quero alguém com experiência. Por quê? Se ela for contratar uma pessoa sem experiência e com experiência, ela pagaria igualmente. Então, por que ela vai contratar alguém para ter que ensinar, ter todo o trabalho, se ela já pode pegar alguém que já está maduro nessa linha de raciocínio? Ou seja, é uma possibilidade do empregador. Eu acredito que eles escolham quem tenha mais experiência. Então, esse contrato verde e amarelo, ele veio para ajudar as pessoas que estão em busca do primeiro emprego. Elas vão ter vão receber um pouco menos, mas em compensação vão ganhar uma experiência. E vão ter um diferencial, ter uma maior chance de ser contratado. Então, por isso eu defendo muito esse tipo de contrato. Essa modalidade de contratação. Ah, claro que ela vai receber um pouco menos. Sim, Não tanto. tem umas coisas aí que vai depender de uma análise melhor até dessa questão, Aqui a gente porque só vai é um falar. contrato bem diferente, né? Ela traz a legislação ela traz umas regras diferentes, né? Uns direitos diferentes, umas questões diferentes, que dependem de uma análise um pouco mais detida, né? E infelizmente na live de hoje a gente não consegue. Inclusive, doutor, eu recebi uma pergunta relacionada a esse tema e eu queria já aproveitar a oportunidade, porque eu recebi na minha caixa de mensagens lá, a pessoa me perguntando sobre o contrato verde e amarelo em si, né? Se a gente iria conversar sobre isso nessa live. E aí, até para explicar para quem deixou a mensagem, né? Que assim, a gente conversou nessa live, mas sobre as verbas rescisórias. Sobre o contrato em si, sobre a legislação referente a esse contrato, a gente não consegue abordar hoje, porque senão vai sair do tema, né? E vai tomar muito do nosso tempo, a gente não vai conseguir finalizar o que a gente se propôs hoje. Então, assim, Verdade, eu já verdade. gostaria de fazer de antemão, doutor, um convite para o senhor voltar no meu perfil e aí a gente fazer uma live somente sobre contrato verde e amarelo, que eu acho que é um tema também muito bacana, que vale a pena a gente explorar. Se o doutor aceitar esse Pronto. convite, eu fico muito honrada. Eu que fico muito honrado com esse convite, doutora. Então, Agora, estamos aqui, é bom promessa que a gente feita, promessa feita, convite aceito. Então, próxima live, vamos fazer então sobre contrato verde e amarelo. Muito obrigada, doutor, por fechadíssimo. aceitar o convite. Pronto, perfeito, perfeito. É bom porque eu vou defender essa minha Eu convicção. sei que a gente já conversou um pouquinho sobre Fortemente, isso. vou defender fortemente. Vamos sim, vamos conversar então. Fica para uma próxima live que a gente vai combinar, então, doutor. Perfeito, perfeito. Doutora, acredito que agora